Tem um monte de tipo de investimento de renda fixa por aí. Você quer saber qual que é o melhor para você? Então vem comigo aqui no vídeo de hoje. Pós-fixado, pré-fixado, misto, qual que é o melhor tipo de renda fixa? E a resposta aqui é que depende. Depende do momento, depende do seu objetivo e ainda assim, nem tudo é regra. Para explicar para vocês melhor como isso funciona, eu vou usar os títulos lá do Tesouro Direto como exemplo, mas isso também vai servir para os emitidos aí pelos bancos que vão seguir regras bem semelhantes. A primeira opção são os títulos pós-fixados, e eles são aqueles onde a rentabilidade do investimento muda conforme a taxa de juros muda também. No caso do Tesouro Selic, por exemplo, é a própria mudança da Selic. No caso dos CDBs, LCIs, LCAs, contas remuneradas e até outros investimentos, geralmente você vai ver lá um percentual do CDI que anda quase lado a lado aí com a Selic. Então, obviamente, conforme muda a taxa desses investimentos, a rentabilidade deles muda também. Então, só para explicar para você, a gente está aqui na plataforma do Tesouro Direto. Se a gente reparar aqui nos dois Tesouros Selic que a gente tem, a gente vê aqui que ele diz para a gente que rende a Selic. O que isso quer dizer? Que ele é um título pós-fixado, ou seja, se a Selic aumenta, ele vai aumentar. Se a Selic diminui, ele vai diminuir a rentabilidade. E o mesmo vai valer se você pegar lá no Nubank, você pegar um PicPay, você pegar um CDB que rende X% do CDI. Se aumenta a Selic, vai aumentar o CDI, obviamente, vai aumentar a rentabilidade e assim consecutivamente. Esse tipo de investimento pós-fixado geralmente é muito bom quando a taxa de juros está subindo. Porque se a taxa de juros está subindo, o que você quer é que seu investimento acompanhe ela. Quanto mais a taxa aumenta, quanto mais ela se torna maior, maior vai ser a rentabilidade do seu investimento. Por isso que esse tipo de investimento é mais interessante nesse tipo de cenário. Depois disso, a gente tem os títulos pré-fixados, que aqui são os mais fáceis de explicar. Basicamente, você vai contratar uma rentabilidade na hora que faz o investimento e ela vai ser sua, garantida independente de qualquer mudança nas taxas de juros até o vencimento daquele título. Então aqui, por exemplo, a gente tem os tesouros pré-fixados. Ele diz para mim aqui que paga, né, se eu investir hoje nesse investimento aqui para 2029, 13,54% ao ano. Então basicamente ele vai me pagar isso até o vencimento, independente se a taxa de juros aumentar ou diminuir. E você quer saber, né, quando que é o melhor momento para investir nesse tipo de investimento? E geralmente é quando a taxa de juros, quando espera-se que as taxas de juros vão começar a cair novamente. Por exemplo, hoje a nossa taxa Selic está em 13,75% e você tem aqui um tesouro pré-fixado pagando 13,54% ao ano. Se você investir nesse título e acreditar que a nossa taxa Selic vai começar a cair ao longo dos próximos meses ou até aí em questão de 1, 2 anos, e você investe nesse título, independente da taxa lá cair para 8%, 9%, ou seja, bem menor do que hoje, você vai ter garantido essa rentabilidade muito acima da taxa de juros. Como eu disse, você também vai encontrar investimentos na renda fixa privada lá nos bancos, como CDBs, que vão te pagar uma taxa fixa também por um determinado período. Então a premissa ela é basicamente a mesma. O que tem que tomar cuidado especificamente com esse tipo de títulos, primeiro é que você tem que levar até o vencimento. Por exemplo, no caso do Tesouro, aqui ele permite que você tire antes. Porém, essa rentabilidade só é garantida para você se você levar ela até lá no vencimento, lá em 2029, lá em 2025. Porque caso você tire antes, e você pode tirar antes, tem chance desse título estar negativo. Você sim, ter uma rentabilidade negativa. E o segundo ponto é que o melhor é que você procure prazos curtos, aí de 2, 3, 4 anos, talvez no máximo para esse tipo de investimento. E o motivo é simples, né? Por mais que a gente espere, por exemplo, que a taxa vá cair, se a taxa voltar a subir novamente, lembra que a taxa é fixa. Você tem vantagem se cair, porque a sua vai ser maior, mas se em algum momento, daqui 3 anos, por exemplo, a taxa normal subir mais do que isso aqui, você vai estar com o título rendendo menos, então não é nada vantajoso. E por último, a gente tem os títulos mistos, que são aqueles que juntam os dois que eu acabei de ensinar para você. Eles juntam uma parte que não muda, que é pré-fixada, uma parte que muda, que é pós-fixada. Geralmente aqui você vai encontrar essa opção como o próprio Tesouro IPCA+, que ele vai ter a inflação, que é o IPCA, mais essa parte fixa, essa parte que não muda. Esse tipo de título aqui já seria um ideal, né? Mais focado no longuíssimo prazo, num prazo bem longo, alguém que está pensando numa aposentadoria, quem sabe. Embora ações, por exemplo, seja uma opção muito mais interessante, pelo menos no meu ponto de vista. Quando você fala aqui de um Tesouro IPCA, você está pensando lá na frente, no longo prazo. E a grande vantagem desse tipo de investimento é que ele vai garantir que o seu investimento vai estar sempre sendo corrigido pelo IPCA, que é o indicador oficial aí da inflação, e vai te dar uma rentabilidade em cima disso. Então você corrige a inflação, corrige poder de compra
e ainda ganha um pouquinho em cima disso. E sim, esse é outro investimento que você tem que levar até o vencimento dele. Como você pode ver aqui, a gente tem um menor para 2026, só que a gente geralmente tem opções mais longas, 2035, 2045, 2040, 2055. O que acontece é que esse tipo de investimento ele também tem uma parte pré-fixada. E é justamente essa parte pré-fixada, caso você, independente aqui no caso do Tesouro, você possa tirar antes. Se você tirar, tem grandes chances do seu investimento estar negativo. E sim, dentro da renda fixa você pode perder dinheiro. Quer investir no pré-fixado, quer investir no Tesouro IPCA, pega para levar até o vencimento. E se precisar tirar antes do prazo, não tem garantias que você vai ter rentabilidade, até mesmo se não vai estar negativa. E você conseguiu entender um pouco mais, um passo importante aqui dentro do universo da renda fixa? Espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço e valeu!